Muito boa tarde, estamos iniciando mais um programa Universo Mais, aqui na sua TV Cultura Paulista, para mais de 18 cidades da região. Então, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, porque hoje, nessa terça-feira maravilhosa, nós iremos falar de vários assuntos. Um deles é a polêmica que aconteceu recentemente lá em Ibitinga. Vocês viram como é que ficou o chafariz da cidade? Pois é sobre esse assunto que nós iremos falar com o arquiteto Lincoln Amaral. Vamos falar também sobre o mundo dos famosos com a nossa querida Lari no quadro Conta Pra Gente e ainda deixar você informado sobre a nova resolução do uso obrigatório de simulador nas autoescolas com o instrutor Kleber Manzini. Bom, vamos dar início então ao programa Universo Mais? Roda! E agora nós iremos falar de arquitetura. Afinal, recentemente, quem acompanha as redes sociais pôde perceber que houveram algumas polêmicas em relação à população de Ibitinga e à manutenção do chafariz, que era um marco na cidade. É sobre esse assunto que vamos falar e bater um papo aqui no programa Universo Mais com o arquiteto Lincoln Amaral. Esse assunto, que envolve os patrimônios históricos. Olá, Lincoln, seja bem-vindo, tudo bom? Tudo bem? Bem. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Pode sentar, ficar à vontade. Obrigado. Lincoln, e por que teve tanta repercussão essa manutenção do chafariz de Ibitinga? Olha, repercutiu nacionalmente, né? Na verdade, é assim, você tem alguns valores, culturais, que você mantém na sua cidade, você mantém na sua história e tal. E às vezes a população, ou quem dirige a população, talvez não saiba ou não conhece toda a história, todo o tempo, se atentou. Como que ele foi desenvolvido, em que momento que ele foi feito e tal, né? E o caso de Ibitinga não é um caso diferente, é mais um trabalho que a prefeitura desenvolveu, e talvez por falta de ter um arquiteto lá ou alguém que conhecesse os patrimônios da desenvolva cidade, mais porque parece que na verdade não tinha um documento que comprovasse o tombamento o prefeito daquele chafariz. A prefeitura lá poderia ter feito sem problema nenhum, É só uma questão de opinião pública, É a questão da cidade ter sido avisada, ou pelo menos... Mas é uma mania que muitos governos têm de fazerem as coisas com o dinheiro público sem consultar, E sem tentar saber a história real, Bom, para quem não viu como ficou o chafariz de Ibitinga, solta a foto aí pra gente. Olha só. Essa foto, na verdade, foi até colocada na rede social da própria página da Prefeitura de Ibitinga, Inocentemente achando que tinha feito algo lindo. O que é interessante só nessa foto é assim, o que acontece? Ficou feio? Não ficou feio, ficou bacana, perdeu Se você olhar. O que acontece é o seguinte, quando você vê a foto anterior, ela mantém ainda os traços de época, na época da escultura, que foi um arquiteto que inclusive morava lá, o Tussi, que era um arquiteto que morava na cidade, inclusive muitos parentes ainda estão por lá. E na foto de baixo, depois, dá a impressão que foi construída semana passada, então ela perde o valor histórico. É verdade. Porque tem... Mas não deixa de ser bonitinho, mas ela perdeu toda a história. Mas não ficou ruim, não, ficou bacana. E houveram muitas brincadeiras, Infelizmente a gente não tem as imagens aqui, mas o pessoal brincou muito, teve uma repercussão nacional. É uma preocupação porque, na verdade, quando
um poder público resolve tomar essa decisão, seria bacana que fizesse um estudo do que tem, né? Claro. Como Araraquara, por exemplo, numa questão de uma obra que aconteceu aqui na cidade, que é aquela fonte que tem na frente da Matriz São Bento, né? Quando foi feito, aí foi uma restauração, é diferente de uma reforma. O que houve em Bitinga foi uma reforma, então ela perdeu as características e acabou perdendo também essa história. Quer dizer, a história está maquiada embaixo daquelas pastilhas e tudo mais. No caso da fonte aqui, da Matriz São Bento, foi feito um estudo, realmente, uma pesquisa de materiais, de pastilhas que foram utilizadas e manteve toda a história original. Então, continua se preservando o monumento histórico. E quais são as principais diferenças entre manutenção, revitalização e a reforma? Então, é assim. Revitalizar, né? Você dá vida novamente a alguma coisa que estava se perdendo ao tempo, sem perder a característica histórica, ou seja, você revitaliza mantendo. Às vezes você pode até acrescentar algo mantendo linhas e traços da história, né? A reforma é quando você maqueia realmente e deforma ela e ela fica enterrada por ali, né? E a outra, qual que era a questão? Era a reforma, revitalização e a manutenção, né? A manutenção é exatamente aquilo que a gente tem por obrigação de fazer para que não chegue no estado que muitos monumentos... Às vezes não tem nem como recuperar mais. Agora você tem, por exemplo, aqui na frente da estação de trem, você tem um edifício na esquina, né? Que foi um hotel bacana, histórico, foi do começo do século, né? E aí esse prédio, né, teve sua história, teve sua participação, teve sua evolução, e você percebe que hoje está totalmente abandonado, bem na esquina de frente para a estação. Tinha até uma árvore que nasceu na janela, né? E ali tem vários prédios naquele ponto. Porque é o centro histórico principal, o centro antigo, né? Falta realmente uma revitalização naquele pedaço. Para você poder estimular o quê? Você ter uma rentabilidade, para você ter estímulo de investir dinheiro e transformar aquilo numa coisa rendável, ou você ter um apoio de uma política pública para você poder manter a história daquela região, né? Porque, na verdade, assim, do ladinho dele, você tem aqui na cidade o hotel também, que fica a 3, 4 quadras, mas no centro, que é o Hotel Municipal, que está totalmente revitalizado e rendendo, está sendo explorado de uma forma bacana, mantendo toda a história. Então, por isso você quer ir num hotel, que você tem uma história, que mantém... bacana para chuchu, você vai lá e você utiliza aquele local. Mas depende muito desse estímulo, né? Esse ping-pong, né? Essa troca entre o poder público e os investimentos particulares, né? Privados, né? Sim, você citou alguns, né? Mas quais são os patrimônios, pelo menos me cite 1, 2, mais antigo? Por exemplo, assim, Araraquara, poucas pessoas sabem, mas aquela Rua 5, por exemplo, o Boulevard dos Oitis, né? Sim, linda, maravilhosa. Ela é um espaço tombado, né? Aqueles paralelepípedos não se podem mais se mexer. Tanto já houve muita discussão até que alguns prefeitos também queriam asfaltar tudo. Nós tivemos aí... por favor. O centro da cidade, entre a Rua 5, a Rua 4, a Rua 3 e tal, era todo de paralelepípedo, né? Porque era bacana, e havia uma permeabilidade no solo, escoava a água, dava tanto que, se você observar, não tem bueiros, né? É verdade. Não tem bueiros, porque havia permeabilidade no solo. E quando você asfalta, você tira, fica impermeável. Então, aí foi coberto todos os paralelepípedos com asfalto. Mas na região da Rua 5 conseguiu se manter essa história. Então, por isso que não se pode mexer os oitis e no paralelepípedo. Você tem, por exemplo, na própria Rua 5, a escola da Casa da Cultura, né? Chamamos de Casa da Cultura também. Você tem no próprio centro, ali, onde é a Câmara Municipal, né? Também são monumentos históricos, né? Que são tombados. Agora, esses prédios têm que ter um suporte para poder dar a manutenção e manter a história, né, de cada um. Você imagina, você tem na própria cidade de Araraquara muitos prédios que da noite para o dia foram demolidos, né?
Nossa, inclusive uma casa linda que tinha ali, né, de esquina na Luiz Alberto. Também Você até citou que não sim. Uma arquitetura tão antiga, Não, né? não é tão antiga, mas ela usava características. Tinha até 2 leões ali, né? Isso, Então, mas é assim, você tem... Dá um dó, mas... Você tem as definições do plano diretor aqui, vai ser uma rua comercial. Aquela construção talvez não possibilite que você tenha uma rentabilidade maior. Então, você não tem uma lei que proíba, você não tem nada. E quem que define que um patrimônio vai ser tombado, uma casa, um estabelecimento? Quem que define? O interesse público mesmo. Se a cidade, por exemplo, se você com a sua população pede, né, que seja mantida essa história, né, daqueles monumentos, você monta um processo através do poder público, encaminha isso para ser tombado, né, ao CONDEFAR. O CONDEFAR, então, faz uma análise e ele decide se aquela obra faz parte de uma história bacana de manter, né, aí você fica inatingível, né? Sim. Nós temos mais fotos, temos, Lari, sim. Mas as igrejas aqui de Araraquara também são lindíssimas, né? São bacanas, né? Tem umas igrejas muito bacanas que mantêm aí, mas não são tombadas, né? Nenhuma é tombada? Das igrejas que eu saiba não são tombadas, assim, na história. São mantidas a história dela. Por exemplo, foi feita uma revitalização na matriz, na igreja Santa Cruz, né? Manteve a estrutura e tal, né? E foi chamado pessoas bacanas ali, que sabiam, que tinham a arte ainda, o ofício, né? Da madeira, para poder manter a história também, né? E fazer bonitinho, né? E a matriz São Bento, que ainda continua sendo rebocada aqui. A São Bento antes eram tijolinhos, né? Na verdade, a igreja foi crescendo e foi terminando, né? Como o dinheiro é curto, então você vai fazendo aos poucos, né? E assim por diante. Então, tem intenção de terminar, né? Mas é bom que não termine, que assim vai ficando um marco e tal. É verdade. Mas é preciso tomar bastante cuidado, né? Quando for feito uma revitalização e não uma reforma, né, em patrimônios históricos, tem que buscar a fundo a história. Por exemplo, existe também, muitas vezes, como é que podemos dizer assim, quando o projeto que você cria, ele é alterado, né? Por exemplo, Araraquara tem uma escola fantástica, o antigo nome era Cefet, né? Que é uma escola estadual e muito bacana, inclusive um programa muito bacana do governo do estado e tal. E nós fizemos o projeto nessa época, tanto o Lincoln Ferreira Amaral, que sou eu, e o Marcelo de Moraes, e tínhamos uma equipe que desenvolvemos esse projeto. Só que ele foi, através do poder público, ele foi mudado os projetos, ou seja, os projetos foram repaginados e nós não fomos nem consultados. Então, é uma ética que falta. Então, esses valores éticos da profissão não existem mesmo, muito poucos que respeitam. Então, o projeto foi alterado, foi feito outras coisas e nós nem fomos comunicados, né? Então há essa mudança, e a gente chama assim, são os aditivos públicos, né? Na hora de você estar reformando ou revitalizando, você pede, tem dinheiro? Não tem, então vamos fazer o mais barato, né? Porque, por exemplo, assim, como é que funciona? Muitas vezes você tem um projeto bacana para ser desenvolvido, até mesmo para uma revitalização do patrimônio histórico, e você consegue, através de uma força política, esse dinheiro que vem para utilizar, ou seja, um dinheiro casado para esse tipo de ação. Só que esse dinheiro vem e ainda não foi feito o projeto. E aí, conforme você consegue aquele valor X, né, financeiro, aí sim vai se pensar que projeto você consegue fazer dentro daquele valor. E nem sempre é respeitado você primeiro montar um projeto, ou seja, você não tem um dinheiro específico para pagar o arquiteto, para pagar os projetistas, a parte de engenharia e tudo mais. Esse dinheiro é repassado mais tarde
em função da necessidade de contratar ou não, que é o caso do Cefet, por exemplo, que nós nem fomos contratados para fazer modificações ou restabelecer outros projetos dentro daquilo que já tinha sido planejado e aceito pelo poder público, né? Então, é meio que fica à vontade, basta a gente querer brigar ou não, né? Mas quando vocês têm a oportunidade de participar da revitalização, sim, de um patrimônio tombado ou de um prédio histórico na cidade, é muito gratificante, porque vocês também acabam ficando na história ali da cidade. Sim, né? Você pega, por exemplo, assim, ó, quem conheceu, quem pôde jantar ou, né, no Degraus, restaurante Degraus, né? Ele fica ali na rua da Uniara, na rua 6, esquina com a Dom Pedro, se não me engano, né? E era um prédio de 1915 e tal, olha, super bacana, era uma gráfica, tinha um poder histórico, né? Tinha na parte superior, na cabeceira dele, na testada dele, tinha de A a Z, que marcava desde da construção do projeto até a conclusão final, de A a Z mesmo, que era toda a participação histórica, tanto na questão de projeto, construção com a mesma pessoa, que eram arquitetos que projetavam isso com amor, eram grandes artistas, né? Sim, sim. E aí, quando eu fui fazer a reforma do Degraus, eu estudei bastante o que era e tentei manter as características, né, de época, ampliando vários detalhes que ainda tinha de época, e foi muito, muito mais difícil, porque o dinheiro que a gente recebe para fazer isso é muito pouco. Mas o amor à profissão faz com que você desenvolva e você aplique isso. Não deu, há uns 2 anos, uma empresa que alugou, porque é um prédio particular, privado, não é tombado, ela alugou, fazia batata recheada, foi lá simplesmente demoliu tudo aquilo lá, pintou de vermelho, com tinta esmalte e encheu de blindex, acabou com toda a beleza. Com toda a característica de época, do tempo. Ao mesmo tempo, você tem, por exemplo, o Cartório Janone, que é uma obra também do começo, né, do século passado, e essa obra foi restaurada, ela foi revitalizada, né, mantendo toda a história e tudo mais, e deu super certo. Tanto que você vai lá hoje, você entra num prédio histórico, você participa, os pisos de madeira foram mantidos. Foram ampliados os espaços? Sim. Foi utilizada estrutura metálica? Sim. Mas foi de reestruturação, e mantendo a característica. Então, o próprio vitral que tem no alto é também histórico. Você vai criando essas formas para manter as próprias curvas, né, do prédio. Então, quando você vai lá, dá a impressão que ele é ainda do começo do século. Mas é um prédio que é rentável, que tem espaço físico, né, que deu certo, né? Que não é o caso do Degraus, que todos liberaram aí para demolição. E a hora que você passou na frente e viu o que tinha acontecido, partiu o coração. Sempre. Por exemplo, assim, o Palacete Raia, né? Foi o terceiro mais alto palacete da cidade, né? E quando eu fiz a revitalização dele, nós estudamos a história dele, usamos materiais de granilhas que eram feitos na época, só não conseguimos com os mesmos materiais de época, porque a gente tinha opção de mexer, mas utilizamos as mesmas cores, mantivemos a questão da granilha. Foi feito um trabalho de revitalização e manter a história, que nem por pensamento, né? Naquela época, a farmácia, que hoje toma conta lá, investiu até um certo limite e falou, olha, aqui acabou o dinheiro, vamos mexer só em alguns pontos, depois a gente retoma. Mas houve boa vontade, né? Mas se você tem aí uma política pública apoiando essa empresa privada ao desenvolver mais esse lado financeiro, de poder investir mais, você continua tendo história, né? Que não é o caso de muitas outras, porque você tem que trabalhar e tem que ganhar dinheiro, né? Que é o mundo capitalista, você vai destruindo a história, né? Pois é, infelizmente, Lincoln, mas olha, adorei bater esse papo com você, entender um pouco mais aí sobre os patrimônios tombados, os patrimônios históricos, né? Só para fechar, às vezes o que acontece muito são as vaidades, né? Ah, sim. O que marca o que eu vou deixar na minha administração, né? Então, aí você tem que ter um aparato técnico ou criativo, né? Depende da sua escolha. Lá em Bitinga foram bem criativos. Foram bem criativos, né? Obrigado. Eu que agradeço, Lincoln.
Bom, e agora eu quero mostrar o look de hoje, que é claro, vocês já sabem, é da loja Sagrado Coração de Jesus. Olha essa blusa, combinando aí com esse jeans flare, cintura alta, que nós mostramos no desfile da semana passada também, manga flare também, com algumas transparências aqui na parte superior da blusa. Linda, lindo, look lindo, não é mesmo? E olha, esse look está na promoção de 30% a 70% de desconto. Então tá esperando o quê para ir lá garantir o seu, hein? E além disso, você confere já o preview Primavera-Verão lá na loja Sagrado Coração de Jesus. Mandar um beijão também para todo mundo da Clínica New Look, essa clínica fantástica com mais de 30 profissionais altamente qualificados. Mandar um beijão para a Raquel, que fez a minha escova hoje, a Natália, que fez o make de hoje. Um beijo para vocês, tá? Douglinha, pode mostrar a minha sandália hoje, que está de arrasar. Olha, deixa eu levantar, erguer um pouco aqui a calça. Olhem essa sandália aqui, com a meia pata, toda em madeira, com material de verniz aí na parte de cima. Linda, não? E apesar de ser alta, ela é confortável aí por conta da meia pata, do salto grosso. E lá também na Viravolta Calçados, descontos de 30% a 50%. Então vá correndo, ó. Quer saber quanto que essa sandália está de desconto? Não perde tempo não, ligue lá na loja, o telefone está aí na tela para você. 3336-7060. Ligue agora, pergunta lá para as meninas, vai lá. Porque olha, é tudo lindo, as botas, tudo muito lindo. Vá correndo para Viravolta Calçados. E nós vamos para um breve intervalo de apoio e voltamos daqui a pouco com muito mais para você. O programa Universo Mais dessa quinta-feira está imperdível. Teremos um bate-papo falando sobre compras pela internet. Iremos receber também a companhia de teatro 4i, falando da peça Hércules. E ainda super dicas de maquiagem com a maquiadora Cláudia Guido. Eu tenho certeza que você aí de casa não vai perder, não é mesmo? Então você tem um encontro marcado comigo aqui no programa Universo Mais às 13 horas, com reapresentação às 17 horas. Eu espero por você. A loja Sagrado Coração de Jesus está de cara nova. Fique na moda e conheça a variedade de roupas femininas, masculinas e infantis em grandes marcas, modelos e cores para todos os gostos e, sobretudo, alinhadas às tendências. Ambiente agradável, excelência no atendimento e facilidade para pagamento. Há mais de 50 anos no mercado, vestindo toda a sua família. Loja Sagrado Coração de Jesus. Rua Princesa Isabel 1229, no coração da Vila Xavier. Fone 33227038. 28 de julho, Dia do Agricultor. Homenagem CanaSol, há 63 anos ao lado do produtor de cana. Toda terça, esse time entra em campo. Falando de futebol, analisando as principais notícias e acontecimentos desse universo da bola. Aqui não tem impedimento e nem bola na trave. Tem coisa muito interessante pra gente falar. E tem futebol pra ir. É Cartão Verde, terça, 10 da noite. Juízo, torcida brasileira. E algumas mudanças vão acontecer daqui para frente com relação à habilitação, e uma dessas mudanças vai ser a implantação do simulador nas aulas do CFC. E para esclarecer todas as nossas dúvidas e nos ajudar com esse assunto, eu convidei o instrutor Kleber Manzini. Olá, Kleber, tudo bom? Tudo bem, Dani. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu que agradeço. Kleber, então, explica um pouco melhor para a gente, porque na verdade muitos CFCs já possuem esse simulador, né? Sim, mas Dani. agora vai ser obrigatório. Sim, uma das mudanças que é muito recente agora, a resolução 543 do CONTRAN, vai entrar em vigor agora a partir do final do ano.
Quais são as mudanças, Dani? Hoje o simulador ele já existe, só que assim, com o termo facultativo. Os alunos eles têm a opção de fazer a aula no simulador, não como uma obrigação. Sim. Então, como você disse, tem muitos CFCs que já adquiriram esse equipamento, tem outros CFCs que optaram em contratar empresas alugando o simulador para prestar esse serviço para o candidato. Certo. Só que com a entrada dessa resolução do CONTRAN, vai se tornar obrigatório. E todas as autoescolas, né, que hoje transformadas em CFCs, que significa Centro de Formação de Condutores, todos os CFCs do Brasil terão a obrigação de adquirir ou contratar esse equipamento. Porque aí o aluno já não vai mais ter a opção de fazer a aula no simulador. Sim. Ele vai ter a obrigação de fazer. Mas as aulas práticas continuam sendo obrigatórias, Continuam. Né? Hoje o CONTRAN ele exige, Dani, 25 aulas práticas de carro. Dessas 25, 8 aulas poderão ser dadas no simulador. Ah, entendi. Então não serão acrescidas, na verdade, um número de aulas no simulador. Então, uma parte dessas aulas, as 25 aulas, serão pelo simulador. Sim. E como que é esse simulador? Realmente ele é bem real? As situações que acontecem na aula prática? Olha, Dani, a gente tem percebido o seguinte, como você disse, ele é bem real. Ele nos ajuda muito na preparação dos candidatos. Por exemplo, né, você pega uma pessoa que nunca dirigiu um carro na vida. Então fica difícil você pegar essa pessoa, colocar ela direto num automóvel, num carro e, entre aspas, né, querer que ela já saia dirigindo. Ela sai dirigindo, só que no trânsito, Dani, ela acaba passando por medo, por sustos, é uma buzina, é um outro motorista que acaba fazendo um gesto obsceno, um xingamento. Então, o simulador é isso que tem ajudado. A gente pega esse aluno que não tem experiência nenhuma, coloca ele dentro desse equipamento e as simulações é muito real, Dani. Você tem o controle do equipamento, entendeu? Vamos dar um exemplo, né? Dá para você brincar. Agora eu quero que faz chuva. Aí você clica um botão, o aluno vai dirigir durante a chuva. Agora eu quero que ele faça a aula durante a noite, por exemplo. Então, o equipamento transforma numa situação noturna. E assim por diante, né? Tem situações de neblina, dirigir na rodovia, coisa que ajuda muito os candidatos à habilitação, né? Muitos tiram a carteira da habilitação, mas tem esse medo de dirigir na rodovia, ou mesmo na chuva, ou dirigir à noite. Então a gente consegue, assim, através de uma simulação, preparar melhor o candidato para o que ele vai enfrentar depois. Olha que interessante, eu tenho certeza que isso tem ajudado muitas pessoas, né? Porque eu tenho uma tia, por exemplo, que ela teve que passar por uma psicóloga. Ela só conseguiu mesmo tirar carta depois dos 50 anos de idade, porque ela sempre teve paura, pânico de direção. Então, talvez se lá, quando ela começou a tentar tirar a carta, houvesse um simulador, ela teria ficado mais confiante para pegar um carro e ir para a rua. E nós estamos percebendo bem isso mesmo, né? O simulador ele tem ajudado os alunos iniciais e também esses casos, Dani, pessoas que tiraram a carteira da habilitação, mas por algum motivo adquiriu algum trauma, algum medo e nunca mais dirigiu. Então é aquela história, né? Primeiro a gente coloca a pessoa nesse equipamento, com calma, sem risco, numa sala fechada, e ela tem a sensação muito real de estar dirigindo, entendeu? Para depois colocá-la de fato no carro, para treinar no veículo, no trânsito mesmo. Certo, entendeu? E essas 8 aulas são de quanto tempo? Meia hora cada uma, Dani. Parece pouco, né? Mas é bastante tempo que a gente fica lá. 30 minutos. E o aluno está assim, né, bem direcionado para aquele momento, entendeu? E a gente tem percebido que tem sido uma coisa muito boa, né? Apesar dos prós e dos contras, né? Ele é um equipamento Quais são os contras? Os contras é um equipamento muito caro, Dani. Que nem eu disse para vocês que as autoescolas elas têm que se adaptar. Duas opções. Ou a autoescola ela compra o equipamento, que hoje está em torno de uns R$40 mil esse equipamento, ou ela tem a opção... preço de um carro mesmo. Preço de um carro. Ou ela tem a opção de alugar o equipamento. Aí paga-se uma mensalidade, né, para uma empresa que fornece esse equipamento. Mas assim, é um investimento
para o dono da autoescola que isso se reverte também depois numa benfeitoria, né, para o seu candidato. É um diferencial para o seu aluno, entendeu? Essa formação para evitar acidentes de trânsito. Hoje em dia, leva-se quanto tempo para tirar a carta? Dani, já foi aquele tempo, né? Você tirou a carteira de habilitação comigo, eu tenho essa liberdade de falar. No seu tempo, quase 10 anos. Há quase 10 anos atrás. Lá em Matão, inclusive, um beijo para todo mundo da cidade de Matão. E naquele tempo eu acho que era mais rápido, Dani, tirar uma carteira de habilitação, mais fácil, podemos dizer mais barato também. Com as mudanças que o CONTRAN vai fazendo, isso vai tornando o processo mais lento, onerando ainda mais, né? Mais caro e com mais dificuldade para se tirar uma carteira de habilitação, entendeu? Então, respondendo a sua pergunta, hoje uma carta de carro, caminhando tudo bem, o aluno pega a carta, Dani, mais ou menos uns 4 meses. 4 meses. E carro e moto é em torno de 5 meses, aproximadamente, ele sai da autoescola habilitado. Um detalhe interessante que a gente tem percebido do simulador, Dani, muitas autoescolas preparam o seu aluno para passar no exame e pegar a carta. Com o simulador, nós temos mais condições de não só preparar o aluno para passar nos exames, mas de fato se tornar um motorista. Né? As simulações que ele fazem ajuda a ter mais condições de pegar o carro depois e enfrentar aí as situações no trânsito, entendeu? Verdade. Kleber, você falou 8 aulas, mas esse é o número máximo também, né? Obrigatórias, Dani, são 5. Não tem como fazer menos que 5 aulas, com essa nova de 5 a 8. Essas 3, elas continuam facultativas, né? Agora, a obrigação do aluno é fazer 5 aulas. E essa lei já está em vigor? Não, foi publicado no Diário Oficial, mas assim, eles estão dando um prazo, né, para as autoescolas. Qual que é ainda, esse prazo? Até o final do ano, até 31 de dezembro, todas as autoescolas do Brasil terão que se enquadrar a essa resolução do CONTRAN. Então, aquelas que já têm o simulador, não tem problema nenhum, já estão certo. Sim. Aquelas que ainda não têm, ou vai ter que alugar para prestar esse trabalho, ou vão ter que adquirir o talvez equipamento. seja uma medida provisória, Sim. Né, de alugar até realmente adquirir uma para o CFC. E como que os donos, né, estão vendo essa lei? Olha, Dani, assim, né, é difícil falar, mas o pessoal ele tem que ter uma reserva, né? Todo empreendimento, toda empresa tem que ter uma reserva financeira para imprevistos. Por exemplo, um acerto com um funcionário, no nosso caso, né, uma nova lei que sai e acaba surpreendendo todo mundo. Então a gente tem percebido assim que muitos proprietários de autoescolas foram pegos de surpresa, Dani. Talvez por causa dessa crise, essa dificuldade que nós estamos. Pois é. Mas aí que existe a possibilidade de não precisar comprar o equipamento. Ele pode fazer um arrendamento provisório até adquirir um caixa para adquirir o seu simulador próprio, entendeu? Nós somos muito a favor desse tipo de trabalho. O pouco que nós já usamos ele, nós estamos percebendo que para o aluno está sendo muito bom nessa formação do candidato. Acidentes de trânsito, nós sabemos, né, Dani? O Brasil, ele é complicado, né? É verdade. 90% dos acidentes é falha humana. Interessante dessas falhas humanas, Dani, é que o motorista muitas vezes ele adquiriu a carteira de habilitação, mas na hora do risco, na hora do perigo, muitas vezes ele não sabe como agir. Talvez porque durante as aulas foi preocupado só em tirar a carteira de habilitação. Então agora com essa simulação que nós fazemos, por menor que seja, mas já é uma ideia melhor de como agir numa situação de risco, entendeu? Kleber, e é obrigatório 25 aulas, porém, se o aluno não se sentir preparado ainda, ele pode contratar mais aulas? Pode, Dani. 25 aulas é assim, o CONTRAN ele estimula como, ele determina como o mínimo de aulas para um candidato. Então existem casos, né? Às vezes alguns senhores, algumas senhoras, pessoas que têm uma certa dificuldade em dirigir, acabam fazendo ou mais aulas práticas direto no carro ou mesmo no simulador. Tem pessoas que até depois que tirou a carta, Dani, volta para fazer mais aulas no simulador, por exemplo, porque achou interessante esse trabalho e quer dar uma reforçada, né? Coloca para mim aí, por exemplo, a situação de chuva, né?
Durante as aulas práticas não dá para a gente programar, né? Bom, então a gente vai sair agora, daqui a pouco vai chover. Não dá, mas no simulador sim, isso é possível. E é muito real, Dani, é um carro, é exatamente um carro, né? São 3 televisões, assim, olha que interessante. 32 polegadas, e a sensação é muito real, de você estar dirigindo com chuva, com neblina, eu acho que à noite. Mais próximo disso são os brinquedos, né, que a gente... Sim, de shopping center. Pois é. Bem próximo, bem próximo. Mas ali é bem didático mesmo, né? O ensino, assim... E o instrutor fica do lado. Fica do lado. Aquela primeira etapa, Dani, né? Que a gente passa quando tira uma carteira, né? Ó, isso aqui é o volante, isso aqui é o acelerador, isso aqui é o freio, isso aqui é a embreagem, esse botãozinho serve para isso. Agora a gente faz tudo no simulador. Então, quando o aluno vai para o carro, ele já venceu essa etapa. Ele já chega sabendo como que é. Olha que interessante. Então, tem ajudado bastante, né? Muito bom. A gente tem percebido que tem tudo para dar certo. Na minha época não tinha, mas eu acho até que eu... Foi bem. Fui bem. Dani tirou carta rápido. Mandar um abraço pro Júnior, que foi o meu instrutor na época, que tá lá até hoje, né? O Júnior trabalha conosco até hoje, né? Eu estive com você mais na parte teórica, né, do curso. Sim. E o Júnior trabalha lá conosco também. Mandou um abração para você também, Dani. Ah, bacana, muito bem. Olha, muito obrigado, Kleber, por ter esclarecido aí as nossas dúvidas, né? Então começa a vigorar a partir do dia 1º de janeiro. Isso. Aí todo mundo que for tirar a carta vai fazer a aula no simulador. A partir de 1º de janeiro aí já se torna obrigatório mesmo. Agora ainda está em fase de transição, né? Então vamos torcer para que essa lei possa melhorar e diminuir os acidentes de trânsito, né? Que é o principal objetivo, né? Toda vez que o CONTRAN muda uma lei, Dani, às vezes as pessoas não entendem, mas é sempre assim com o intuito da preservação da vida, né? Que é o bem maior que a gente tem. Com certeza. Então esperamos que se reduza nesses 90% de acidentes por falhas do próprio motorista e que as pessoas possam... Pois é, é uma arma, né? Se não for bem utilizada. Com certeza. Muito obrigada, Obrigado, Kleber. Dani. Bom, e antes de ir para o intervalo, eu quero dar um recado para você aí de casa da Vila Copos. Dá tempo ainda de você ir correndo para lá e fazer aquela festona. Pode fazer uma festa julina também, porque lá você encontra os mais deliciosos doces juninos, como paçoca, pé de moleque, cocada, doce de abóbora, amendoim e muito mais. Ah, tem também o vinho para fazer um vinho quente, pinga para fazer um quentão e o mais puro chocolate em pó para aquele achocolatado. E tudo isso eu garanto para vocês aí de casa com o melhor preço da cidade. Além disso, claro que também tem toda a parte de decoração, toalhas xadrez, bandeirinhas, balões e muito mais. Fácil localização, bem no coração da Vila Xavier, estacionamento, ali tem ao lado, tem na porta. E se você aí de casa quer ficar por dentro de todas as novidades da Vila Copos, curta a página da Vila Copos no Facebook. Vila Copos, porque a vida é uma festa. E nós vamos para um breve intervalo de apoio e voltamos daqui a pouquinho com a Lari no Conta Pra Gente. Bem-vindos à Ilha de Sodor. Thomas e seus amigos têm um trabalho muito importante. É uma tarefa muito especial. Divertir o seu dia sem sair dos trilhos. Aposto que posso fazê-lo rir. Ficamos felizes em ajudar todos juntos. De segunda a sexta, no Quintal da Cultura. É um lugar perfeito. E sábado, meio-dia. Tá pronto pra rolar? Prontinho, Thomas! Quer ver sua empresa fazer parte de um trabalho que transforma vidas e pode encher a sua de amor? A APAI Araraquara acaba de lançar o selo Empresa Apaixonada. Através de cotas mensais, você colabora com o atendimento de mais de 350 alunos. É a imagem do seu negócio associada a uma instituição confiável, sólida e cheia de paixão. Faça da sua empresa uma empresa apaixonada. Informações apaiararaquara.com.br. Apaixone-se você também. O senhor é o próximo. Ah, sim.
Você achega, Zifio? Olha, painho, eu preciso de um trabalho pra atrair cliente. Ó, Zifio, o trabalho é bom, mas o que funciona mesmo é propaganda. Mal olhado, mídia impressa, televisão, ninguém te ouve, spot no rádio, quer todo mundo falando disso, você? Internet. E dá certo, painho? Propaganda quebra mandinga, atrai o cliente. Eu pera um pouquinho só que tá baixando aqui. O santo? Não, aplicativo aqui, que beleza. Tire o encosto da crise do seu ombro, faça propaganda. Ora, amiguinho, você sabe, criança não trabalha. As crianças precisam brincar, se divertir, descobrir coisas novas, se alimentar bem e ter acesso à escola. Estudar. Olha, trabalhar só quando crescer, viu? Se você, criança, trabalha ou conhece algum amiguinho que trabalha, procure ajuda. Fale com alguém da sua família, da sua escola ou até com uma autoridade no seu bairro. Ou ligue para o número 100. Criança tem o direito de ser criança. Trabalho infantil é proibido, hein? Vai, denuncie. Disque 100 ou acesse o site www.mpt.gov.br. Você quer ficar bem informado? Saber dos principais acontecimentos do dia na sua cidade? Economia, saúde, prestação de serviço, opinião e muito mais? Tudo isso com a qualidade e credibilidade que só a TV Cultura tem? Jornal da Cultura Paulista, ao vivo para as regiões de Araraquara, São Carlos e Matão. Nosso encontro é de segunda a sexta-feira, às 7 da noite, aqui na TV Cultura Paulista. Eu espero você. Eu quero aproveitar que acabou de passar aí o Tiagão, nosso jornalista do Jornal Cultura Paulista, que fez aniversário no sábado. Mandar um beijão para ele, para a Stephanie também, que é o nosso contato comercial, fez aniversário ontem. E o japonês, nosso cinegrafista, um beijão para todos vocês. E como eu havia falado, agora é hora de falar do mundo dos famosos com a nossa querida Lari. Oi, Lari, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. E aí, o que você conta pra gente? Primeiro, eu vou começar com os recadinhos do WhatsApp, tá, gente? Inclusive, coloca o telefone na tela. Então, ó, participe aqui com a gente. Manda o seu recadinho. 996-18-2856, para você que quiser participar, tá bom? Olha lá o nosso número. 996-18-2856. Pode adicionar aí na sua agenda, Programa Universo Mais. E aqui mandaram um beijo para Meire e para Dona Maria e para todo mundo aqui do Universo. Muito obrigado, a gente agradece o carinho de vocês. E continuem participando que o celular tá aqui, tá bom, gente? Vou até deixar aqui do lado. E então, aí, qual que é a primeira fofoca de hoje? Na semana passada eu falei da visita do pai do Michael Jackson aqui no Brasil, Sim, né? É verdade, eu fiquei sabendo que ele foi hospitalizado. Você viu, na festa de aniversário dele, um pouco antes, eu vi a notícia e falei, gente, coitado, mas ele veio pra cá pra comemorar e ainda acontece isso, né? E ele foi hospitalizado ontem, né? Acho que foi a 1h30 da tarde, se eu não me engano, ele foi internado. E ele teve um AVC. E assim, o pessoal viu que ele estava tendo muita dor de cabeça, ele estava com sintomas ainda, ele não chegou a ter antes de ir para o hospital. E ele teve 3 paradas cardíacas, o pessoal teve que reanimar ele por algumas vezes, porque o assessor dele, assessora, não sei, falou que o coração dele parou por 10 segundos e eles tiveram que reanimar, porque ele estava super mal. Mas agora o estado dele está instável, a família está vindo para o Brasil para acompanhar o estado de saúde dele. Mas mesmo com ele desse jeito, teve festa ainda. Eu tava até comentando com as meninas hoje cedo, eu falei, gente, mas como que as pessoas tiveram a cara de pau de ir na festa, sabe? Parece que não tá nem aí pra pessoa que tá passando mal. A pessoa tá mal, a outra tá indo pra festa. Mas a festa aconteceu normal. Foi na Casa Golf, na Zona Sul de São Paulo. E teve a presença da Ana Paula Minerato, a Geise Arruda, Pepe e Neném e inclusive o grupo musical Fat Family estava presente também, tinha bastante gente.
Eu até achei estranho, eu falei uma falta de consideração do pessoal, né? Nem ele não pôde aproveitar. Eu acho, se os assessores, empresários, eles que devem ter falado, vai ter festa. Se fosse eu no lugar, sabe, eu ficaria mal de presenciar uma coisa que a pessoa mesmo que tá fazendo aniversário não pode ir porque tá no hospital, sabe? Eu achei muito assim. Mas a gente espera, porque ele teve até um problema em 2012, lá em Las Vegas, ele também sofreu um AVC, então já vem sendo meio que uma doença... Qual que é a idade? Ele tava fazendo 89 anos. Então ele tá assim, a mãe do Michael Jackson também teve os problemas de saúde em 2012, quando ele teve o AVC. E eles são casados ainda ou não? Não, eles são separados, eles brigaram, acho que foi alguma coisa de desavença familiar, um pouco antes do Michael morrer. Bom, a família é bem conturbada, né? Digamos que sim. Ele tava falando que vai querer trazer os Jackson 5 agora, com menos o Michael, né? Que não é mais 5. E tá querendo voltar com o grupo e ele quer trazer pro Brasil também, gente. Espero que ele traga, né? Vai ser bacana. Mas... Eu acho que só não é mais Jackson 5, não, né? Vai ser Jackson 4. Que não tem mais 5. Mas, continuando, hoje é aniversário da Sasha, a filha da Xuxa. E ela, nossa, é um trava-língua, né? A Sasha, filha da Xuxa. Mas aí a Xuxa postou... Vai ter sushi? Vai ter sushi. A Xuxa postou algumas fotos da Sasha, né, no Facebook. E ela ficou chateada porque uma internauta comentou que a Sasha tá parecendo a Gisele Bündchen. E a Xuxa Mas isso falou, é motivo de chateação? Ela falou que ela queria que parecesse com ela. Falou que a Gisele é linda e tudo mais, mas ela queria que as pessoas falassem que a Sasha parece com ela. E ela ficou triste, ela postou a carinha triste no comentário. E a menina se desculpou, a menina que comentou aí ó, o comentário da Xuxa. Ela falou, ai, Kátia, não diz isso não, quero ela parecida comigo. Eu sei que não é, mas é ruim saber que o filho não parece com a gente, mesmo sendo parecida com a mulher mais linda do mundo. A Gi, queria que fosse comigo. A Xuxa falou e a menina pediu desculpa depois no comentário de baixo. Ela falou, quis dizer que lembra ela, porque a Sasha tem todo um jeito de modelo. Mas claro que ela parece com você, tem seus traços tão linda quanto. Aí eu falei, que bonitinha. Mas ela tava em vários comentários que eu tava olhando no meu Facebook mesmo. E ela falando que tava triste porque o pessoal falava que ela não tava parecida com ela. Eu falei, Xuxa, poxa vida, né? Mas ela ficou uma menina, uma mulher muito bonita. Ela tá linda, ela tá fazendo 17 anos, não parece. Olha porque assim, confesso que eu não achava uma criança maravilhosa, linda. Mas olha, se transformou, lindíssima. Perfeita, o Zafir também postou uma foto com ela. Bom, com Luciano Zafir de pai e Xuxa de mãe... Não tinha que sair feio, né, gente? Não tinha jeito. E outra notícia triste, né, que foi ontem no domingo, que a Bobbi Kristina Brown morreu, a filha da Whitney Houston, com 22 anos. E assim, o pessoal está investigando a causa da morte. Alguns sites dizem que o pai e a tia autorizaram que suspendessem os remédios que faziam ela viver. Ela estava em coma induzido desde dia 31 de janeiro, porque ela foi encontrada inconsciente na banheira da casa dela. E desde então, faz uns 6 meses. Bem semelhante ao que aconteceu com a mãe dela, né? Sim, exatamente. E eu fiquei até meio chocada porque o pessoal vai fazer autópsia e querem descobrir o motivo, mas alguns falam que foi com autorização do pai e da tia. Agora eu não sei ao certo o que aconteceu para ela ter falecido. Alguns parentes dela falaram que agora ela tá em paz, que foi um alívio, né? Porque é difícil a situação, e ela sempre entendeu? Teve um histórico de depressão. Sim, falaram que a infância dela sempre foi conturbada por conta dos pais. A Whitney morreu, né? E os dois sempre foram envolvidos com drogas, o pai e a mãe. Então, assim, foi um pouco difícil para ela. O namorado dela também tá super abatido. 22 anos, né? Você pensa... É nova. Nossa, muito uma nova. Criança. E dá dó. E eles estão falando que vão enterrar ela ao lado do túmulo da mãe.
lá em, acho que é Nova Jersey, se eu não me engano. E é isso, o pessoal está investigando ainda as causas, mas eu espero que realmente tenha sido por opção da família, e não por negligência de ninguém, né? Porque é complicado. Vamos ver os próximos capítulos, né? Sim, e aí estão debatendo com relação à herança que ela tinha, que a Whitney deixou para ela. Está avaliada em cerca de 20 milhões de dólares. E a fortuna realmente estava toda para ela se divorciou do marido, a Whitney, e aí ele já saiu do testamento também, então ficou tudo para a filha. E ela colocou algumas amarras no testamento que meio que baseavam para outras pessoas também. Caso a filha viesse a falecer nesse meio tempo em que ela deixou algumas quantias, por exemplo, quando ela fizesse 21 anos, ela teria 1/10 da fortuna. Aí quando ela fizesse 25, mais 1/6. Então ela foi dividindo a fortuna para a filha, até para não fazer nenhuma doideira de gastar tudo e tudo mais. E aí, caso ela morresse nesse meio tempo, a Whitney deixou para a mãe e para os irmãos dela, o Michelle e o Gary, que aí fica para eles. Eu acho bom esse negócio de testamento, que acabou as brigas, família não vai se matar, vai tudo bem. Pois é. Mas vamos ver, né, no que vai dar. Agora a Kate Middleton, que pela primeira vez depois de maio fez uma aparição oficial, porque até agora foi só paparazzi daqui, paparazzi de lá, mas agora ela saiu desde maio que ela saiu. E ela e o príncipe William fizeram uma visita à equipe de atismo lá na Britânia. Ela toda elegante com esse uniforme, ela e o príncipe William, super bonitos. E ela estava toda sorridente. No começo do mês foi o batizado da Charlotte. Então ela, o George, o príncipe, todos presentes, todo mundo babando. Que família bonita, não? Olha que linda, gente. Ela é linda. Maravilhosa, e eles todos felizes. A Charlotte também. A Charlotte não tava, nem o George, mas estavam o príncipe e ela. Não precisa mais de nada, né? Maravilhosa. E a próxima polêmica da Cláudia Raia, que ontem ela fez uma peça, um musical, na verdade, lá em São Paulo. Para comemorar, acho que os 30 anos de carreira. Isso. E ela exigiu o traje dos convidados. Ah, é? Ela exigiu todo mundo com o traje de gala. Assim, o pessoal ficou um pouco descontente, né? Porque é chato, né? A mesma coisa se você ir no casamento. Tudo bem, no casamento você tem que ir mais arrumadinho, tudo bem, você não vai ser no musical da Cláudia Raia, não precisa, né? E ela exigiu e todo mundo ficou assim meio desapontado, achou meio deselegante da parte dela por exigir esse tipo de coisa. Eu sempre gostei tanto da Cláudia Raia, mas nas últimas entrevistas, não sei, eu tô sentindo ela diferente, ela meio egocêntrica um pouco, então, e aí essa atitude veio para reforçar essa minha visão, porque ela sempre foi uma simpatia, né? Sempre gostei dela, Gosto das muito. participações. Mas eu tive a oportunidade de até assistir um pedacinho pela televisão, claro, do musical. E a letra, super eu me amo, sabe? A letra da música que ela cantou ali. E não sei, eu achei meio desnecessário. Quem sabe? Tomara que ela esteja feliz com ela mesma. Autoestima é tudo, gente. Mas né, não precisa disso. Mas o pessoal ficou muito chateado. Até falaram que no final do espetáculo queriam conversar com ela. Só que aí ela demorou horas para atender o pessoal e foram embora, assim, super impacientes. Aí eu falei, né, fazer o quê? Ninguém pode fazer nada. Até com os famosos ela foi assim, não foi só os fãs, não. Foi pessoas convidadas mesmo que queriam dar uma palavra, um abraço, falar parabéns. E ela demorou pra caramba. Poxa vida, Claudinha. Decepcionou. Não quero. A outra também que nesse final de semana foi no sábado, a famosa Odete Roitman, a Beatriz Segal, ela caiu do palco numa apresentação. Coitada. Ela estava fazendo seu espetáculo no sábado e ela ia ser homenageada por seus 89 anos também. E ia ter bolo, ia
tudo mais, e na hora dos aplausos ela escorregou e caiu de cara no chão. Coitada. Tem até fotos Mas dela. Mas ela tá bem? Não, ela tá bem, assim, ela ficou toda roxa, ao lado do rosto dela, assim. Eu nem coloquei a foto, tava me dando aflição. Tava todo roxo, assim, porque quando bate, realmente fica bem feio o rosto. Mas ela caiu, bateu o rosto. A assessoria dela não deixou divulgarem vídeos e fotos dela caindo. Assim, tem fotos porque ela deu entrevista com o rosto todo roxo e ela falou que ela tá tudo bem, que não aconteceu nada demais. Mas foi feio, ficou feio. Então, assim, o pessoal ficou com muita dó. E ela é uma ótima atriz também, fez super sucesso na novela Vale Tudo, como a Odete Roitman, né? Então, a gente deseja melhoras, porque, coitada. Coitada, que ela melhore. Poxa vida, bem no dia de comemorar. Bem no dia de comemorar. E para acabar, o sucesso da Irene Ravache, que está fazendo o papel no Além do Tempo, como a Condessa Vitória. Todo mundo falando que ela está arrasando com esse papel. Super malvada. Como uma vilã, assim, excepcional. Ninguém tem o que tirar nem pôr. Ela tá quase a Carminha da Avenida Brasil. Pois é, eu tô assistindo, tô acompanhando. Que tá todo mundo sentindo raiva dela mesmo, né? Bom, não dava pra esperar menos que isso. Ela é bem perversa, né? Ela tá perversa e assim, o pessoal adorou porque estão sentindo raiva dela na pele mesmo. É uma novela envolvente, misteriosa, né? Eu acho também. Eu tô acompanhando ela e a Love Paraisópolis. As duas que eu mais gosto. A das 9 não tô acompanhando. Assim, eu vejo, mas né, prefiro as outras duas. E tá sensacional mesmo, gente. Vale a pena. Eu acho que é só isso por hoje. Né? Muito bem, então, Lari. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa Universo Mais com Conta Pra Gente. E já chegou ao fim o nosso programa, mais às 17 horas, para você que não conseguiu assistir tudo, tem reapresentação. Lembrando que todos os programas depois vão para o YouTube. Então, se você quiser rever os programas antigos, entre lá no canal TV Cultura Paulista, programa Universo Mais. Nós vamos ficando por aqui, mas amanhã eu te espero com o programa ao vivo. Um super beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.